Queridos irmãos, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de Lucas, uma controvérsia dos fariseus com Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam num dia de sábado arrancando espigas para comer. E para o judeu, o dia de sábado é um dia sagrado, um dia onde não podem trabalhar, não poderiam trabalhar, não poderiam dar nem muitos passos, nem desatar ou fazer nós. Uma série de coisas eram previstas para não fazer no dia de sábado, proibições para salvar ou salvaguardar o sábado, que na verdade tornavam o homem escravo do sábado. As leis que nós temos na palavra de Deus, também as leis que nós temos na igreja, todas elas servem a um único propósito: salvaguardar o amor a Deus e aos irmãos. Proteger essa realidade em nós. Nós facilmente caímos no desamor. Nós facilmente caímos numa vida onde não obedecemos a Deus, obedecemos aos irmãos, e a falta da obediência gera desamor, gera desordem, gera transtorno em nossa vida espiritual. Então as leis, elas existem para salvaguardar isso, para que a gente continue amando a Deus direitinho, porque é justo que amemos a Deus, e amemos os irmãos, porque é justo que amemos os irmãos. Servem para isso. Só que para os fariseus e para muitos judeus da época de Jesus, as leis tornaram-se, na verdade, um cativeiro. Eles viviam aprisionados pelas leis, enquanto elas serviam para libertar o homem para o amor, tornaram o homem escravo, inclusive do próprio desamor, impedindo o homem de amar. De modo que eles criticavam Jesus quando ele fazia uma cura no dia de sábado. Chegavam a esse absurdo. Quer dizer, hoje não é dia de cura, hoje não é dia de fazer o bem, hoje é dia de obedecer às leis. Para que servem leis desse jeito? Para que servem leis que nos aprisionam? Tudo que a igreja manda a gente fazer é para nos libertar, é para nos tornar livres, para servir a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor do sábado, que é o Senhor do domingo, que é o Senhor de tudo que nós fazemos. Quando nós, hoje cristãos, quando nós observamos o domingo, quando nós vamos à missa aos domingos, impreterivelmente vamos à missa, sem desculpas esfarrapadas, Nós vamos à missa, nos esforçamos para irmos à missa. Na verdade, nós estamos declarando com aquele gesto que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus é o Senhor da nossa família, que Jesus é o Senhor da nossa história. E aqui nós abrimos um parênteses para dizer: muitas pessoas não estão demonstrando isso na prática. Até faço um apelo para aqueles que nos escutam pela rádio, pelas redes sociais, e que às vezes se contentam com participarem da missa apenas pela rádio e pelas redes sociais. Isso não tem sentido, a não ser que eu esteja doente, impossibilitado de ir à missa. Eu não posso substituir a participação presencial na missa pela participação virtual. Porque embora a palavra de Deus chegue até mim de modo virtual, a Eucaristia não chega. A presença dos irmãos não chega. Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então eu preciso estar na assembleia reunida,
para adorar Jesus eucarístico, para comungar Jesus. Então, ir à missa aos domingos, fazer um esforço, deixar atividades que eu posso fazer depois, deixar inclusive a visita inconveniente, que gosta de vir à minha casa nos domingos, é deixar essa visita. A visita que eu deixaria para ir trabalhar, para bater o ponto do meu trabalho, eu deixaria facilmente, mas que às vezes eu não deixo para ir à missa, mas começar a deixar também as visitas para ir à missa, é declarar que Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família e da minha história. Então, Jesus é o Senhor, e esta é a verdade da qual nós não podemos nos esquecer. Ele é o Senhor de tudo, do sábado, do domingo e cada dia da semana, e cada ato meu, cada escolha que eu faço, cada opinião que eu tenho na minha cabeça, eu preciso saber disso. Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele exerce sobre mim um senhorio. E quando eu faço a opção pelas coisas dEle, pelas leis dEle, eu estou declarando isso. Ele exerce um senhorio sobre a minha vida. Não é a preguiça, não são as más inclinações, as desordens, ou as pessoas, ou o prazer, ou o hedonismo, que é o Senhor da minha vida. É o Senhor Jesus que é o Senhor da minha vida. Então, queridos irmãos, todas as leis servem para isso, para que Jesus seja o Senhor da minha vida, para que eu ame a Deus e aos irmãos. E é por isso que Jesus, então, critica estes homens que estão criticando Ele, porque os seus discípulos apanham espigas num dia de sábado, porque estão com fome. Existe uma necessidade humana aqui que está acima da lei. Como eu acabei de dizer, se eu estou doente, eu não posso ir à missa, ninguém deve me criticar. Estou internado, estou doente, não consigo sair de casa. Sei lá, estou com uma dor de barriga, né, que me faz ir ao banheiro de 5 em 5 minutos. Como é que eu vou à missa desse jeito? Então, Jesus é o Senhor também nessa circunstância. E as pessoas não podem me criticar porque eu não fui à missa por uma necessidade humana, por uma necessidade assim, nesse nível. Mas também eu não posso burlar a lei por algo que não tenha razão de ser. E muitas vezes nós estamos burlando as leis de Deus por coisas sem razão, por situações sem sentido, sem razão. Então vamos pedir a Jesus que nos dê essa sabedoria, essa humildade, essa maturidade na fé, que a gente saiba entender todas as leis, o conjunto de leis que nós devemos seguir, de deveres que nós devemos viver na nossa vida cristã, que saibamos entender que tudo isso é para o nosso bem, para amarmos a Deus, amarmos os irmãos e sermos livres para isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre